Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento e por toda a nossa vida. Não esqueça de colocar um copo para que a água seja magnetizada, fluidificada durante esse nosso breve encontro, que será de oração e de congraçamento. Vamos dar início fazendo a leitura de uma página do livro Minutos de Sabedoria, abrindo assim aleatoriamente. Lição 267. Deus está dentro de você, mas está também dentro de todas as demais criaturas que você encontra. Mesmo naqueles que não agem com acerto, está habitando permanentemente a divindade, que dos erros das criaturas humanas faz nascer o bem e o progresso. Não julgue, pois, apressadamente, pois aquilo que lhe parece ser um erro pode ser o início de um resultado maravilhoso. Olha que sabedoria do professor Carlos Gomes Torres Pastorinho. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós julgamos as pessoas pelas suas atitudes, e comparando as atitudes do outro com as nossas atitudes, porque no nosso entendimento nós estamos corretos e os outros, às vezes, não, por não se enquadrarem à nossa forma de viver. Mas, na verdade, Deus está em todos, está inclusive naquele que a gente julga não estar agindo corretamente. É muito sábio e muito importante, muito difícil também conseguirmos não julgar, mas sim reconhecer Deus em todas as criaturas que habitam este nosso universo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez nos reunirmos em torno do teu Evangelho. Abençoa, Senhor, este nosso momento de oração e permita que os bons espíritos estejam conosco para nos auxiliar na compreensão das tuas palavras abençoadas. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós trouxemos então para reflexão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo um trecho do capítulo 8, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Todos nós, muitas vezes, usamos a expressão que está no Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. E o que será essa pureza de coração? E aí, num outro trecho do Evangelho, no Evangelho de Marcos, o evangelista cita assim: apresentaram a Jesus, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que vinde a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Muitas vezes a gente pensa, a criança é pura, e é por isso que Jesus disse que a criança, que todo mundo que for como uma criança entrará no reino de Deus, verá a Deus, receberá o reino de Deus. Porque a criança é pura. E, na verdade, a pureza de coração, diz aqui o Evangelho, é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Nós sempre soubemos, nós estudamos repetidamente
que o orgulho e a vaidade, assim como o egoísmo, é o que nos afasta verdadeiramente das leis de Deus, que nos afasta de Deus. Pois bem, nós começamos então a raciocinar um pouco a respeito do que é ser como uma criança. Todos nós sabemos que não existe criança, existem espíritos em prova. Existem espíritos, muitas vezes milenares, com experiências vastas, num corpo ainda de uma criança. Então seria paradoxal Jesus dizer que a criança é que vai entrar no reino dos céus. Mas veja bem, Jesus deixou bem claro: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, como uma criança, nele não entrará. Ou seja, não é ser uma criança, é ser como uma criança. E o que é que Jesus está dizendo sobre isso? Ele está dizendo desta pureza que o Espírito exprime enquanto ainda na tenra idade. O próprio Evangelho é muito claro em nos explicar que todo espírito, quando se prepara para a reencarnação, ele vai perdendo aos poucos a consciência de si mesmo e entrando em um estado como que de sono, de esquecimento. Esquecimento das suas faltas, das suas falhas, de tudo que já cometeu de inadequado. E quando encarna, quando entra no mundo material mais uma vez, a criança, o bebê, ou seja, aquele espírito não tem ainda plena consciência das suas faculdades. É neste momento em que a atitude dos pais é fundamental para a educação desse novo espírito. Enquanto ele não tem ainda domínio sobre a sua propriedade intelectual, se ele é muito duro, se ele é egoísta, se ele foi uma pessoa que cometeu inadequações tamanhas, ele ainda não tem total domínio, até porque o corpo material do bebê, da criança, ainda não suportaria tanta rudeza. E Deus, em sua infinita sabedoria, faz com que aquela criatura em tenra idade não tenha domínio total desse cabedal intelectual e moral que ela herdou de si mesma em função das suas sucessivas reencarnações. Mas é importante lembrar que isso vai voltando com o crescimento, com o amadurecimento. Em torno aí, dizem algumas literaturas espíritas, que em torno dos 14 anos, o espírito recupera toda a sua capacidade intelectual e moral, ou seja, tudo o que ele era volta como essência nele. Se ele é uma criatura extremamente amorosa, se ele é rude, se ele é depressivo, enfim, todas as características. Todos nós já presenciamos também crianças que demonstram essas características ainda em tenra idade. São espíritos que realmente não conseguiram se desprender totalmente das suas características de encarnações anteriores. No entanto, é fundamental que ele seja frágil, amoroso, aquela coisinha que a mãe ama e cuida, porque deste modo é possível que a mãe desenvolva também esse tipo de amor que é fundamental para que ela cuide, se dedique e através dessa pureza desta criança, os pais possam se esforçar ali em dar a esse espírito as melhores condições para que ele se desenvolva. Ter a pureza de uma criança é viver como uma criança. Não sei se vocês já observaram duas crianças quando brigam. Às vezes você observa pai e mãe olhando e duas crianças entram numa briga. Às vezes um até agride o outro fisicamente. Em pouco tempo eles já estão brincando de novo. Não é necessário que ninguém vá lá
e interfira. Eles simplesmente voltam ao seu estado normal, natural. Por quê? São puros, não guardam rancor dentro de si. Que nós possamos ser, então, como essas crianças, que não se agarram ao sofrimento, não se agarram ao rancor, porque Deus é amor. E verdadeiramente o que há dentro de nós é amor. Esses momentos em que nós passamos por nervoso, raiva, desavença, desentendimento são apenas isso, momentos. Você não pode permitir que ninguém lhe ofenda. Apenas você pode permitir isso. Todas as palavras rudes, a maledicência, tudo que atingir você de alguma forma só está atingindo porque você permitiu. A criança não permite. A criança tem a pureza de compreender que o momento é só o momento. E no momento seguinte ela já vive a felicidade novamente de ser o ser essencialmente amoroso criado por Deus. Então que nós possamos ter a pureza da humildade da criança, dessa que ainda não se lembra de todas as mazelas das suas existências anteriores. Que nós sejamos sim esses bebês de Deus e saibamos acessar mais vezes e o tempo todo a verdadeira essência que está em nós, que é o amor perfeito de Deus. Que nós possamos, sim, ser crianças, ser como crianças para acessarmos, recebermos e vivermos mais no reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, eis-nos aqui, Senhor, tuas crianças, teus filhos amados, repletos de amor e de desejo de que sejamos recebidos em teu coração amoroso. Senhor, nós te pedimos humildemente que ilumine esta criança que existe em nós, para que a pureza e a humildade sejam a nossa forma de agir dia após dia, conosco mesmos e com os nossos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, que por acréscimo da tua misericórdia, as águas que separamos sejam fluidificadas, magnetizadas pelos bons espíritos que nos acompanham, para que elas nos sirvam de remédio para o corpo e para a alma. Mestre Jesus, nós te agradecemos a tua presença luminosa e pedimos para que nos abençoe nesta noite e que fique conosco em nossos lares, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, por acompanharem mais este momento e até uma próxima oportunidade.